Olá, meus amados irmãos em Jesus, um bom dia, uma excelente manhã de terça-feira para todos nós. Estamos aqui hoje iniciando mais um momento do nosso Evangelho diário, momento esse que estamos todos aqui para cuidar do terreno da nossa alma. Então sejam muito bem-vindos e a todos os irmãos que nos acompanham em outros momentos do dia, eu deixo aqui o nosso boa tarde e o nosso boa noite. Sintam-se abraçados, sintam-se envolvidos por este amor do Cristo que nos reúne aqui. Meus amados irmãos, hoje, para começarmos a nossa terça-feira de reflexão do Evangelho, eu gostaria de colocar aqui uma imagem para inspirar a nossa prece inicial. Essa imagem é uma ilustração que nos mostra aqui uma pessoa que está ali deitada no seu momento do dormir, e nós temos os amigos espirituais em volta dela, em volta de sua cama, concedendo-lhe um passe, concedendo-lhe uma ajuda espiritual. Então, enquanto o corpo físico está repousando, está dormindo, os amigos espirituais vêm ajudar, concedendo um passe, fortalecendo a todos nós, refazendo as nossas forças também, estão sempre nos ajudando. Então, com esta imagem aqui, com esta pintura aqui para a gente hoje, eu gostaria que pudéssemos estar inspirados a uma prece inicial. Então, eu convido a todos a fecharmos os nossos olhos da vida física, elevando o nosso coração a Deus, elevando o nosso pensamento aos bons espíritos que cuidam de cada um de nós. Hoje, oremos para que o nosso dia possa ser abençoado, protegido por Deus e guiado por Jesus. Oremos também para que o nosso coração possa estar com as suas portas abertas para a inspiração dos bons espíritos. Hoje, vamos rogar que os bons espíritos que cuidam da gente possam vir em nosso auxílio, concedendo em cada um de nós a inspiração, a boa resolução, o pensamento, a ideia mais elevada, que eles possam nos proteger e nos guiar, hoje e sempre. E vamos pedir também a Deus que os proteja. Proteja esses bons espíritos que nos ajudam na caminhada terrena, que nos ajudam muito mais do que podemos imaginar. Nós sabemos que eles estão constantemente nos amparando, mas nos falta a humildade de reconhecer isso. Nos falta também a visão, pois não vemos. Então, que a nossa fé hoje esteja fortalecida na humildade para agradecer esses irmãos espirituais que fazem tanto por cada um de nós. E que assim seja. Meus amados irmãos, são com essas palavras aqui hoje que eu convido a todos para começarmos a nossa reflexão de número 162 do livro Um Minuto com Chico Xavier. Hoje a nossa mensagem é do querido espírito André Luiz. E André Luiz, ele vem aí fazer uma consideração para todos nós sobre aquelas pessoas, sobre aqueles irmãos que a gente tem uma desavença ou outra, que não combinamos muito, que não temos muita afinidade. André Luiz vem nos falar sobre isso. Então, na sua mensagem, ele diz: acredite, sempre que os outros nos apareçam à maneira de problemas, somos para eles
outros tantos problemas a resolver. Ou seja, sempre que nos deparamos no caminho da vida com uma pessoa ou outra que não combinamos muito, que não nos damos bem, que geralmente falamos igual o André Luiz coloca aqui, essa pessoa é um problema na minha vida. Aí André Luiz diz pra gente olhar bem para a situação e pensar que se isso acontece, é porque nós temos muitas coisas para ainda resolver com esse irmão, com essa pessoa. Olha, meus irmãos, o Evangelho segundo o Espiritismo, em uma de suas passagens, nos explicam claramente sobre essas questões de afinidade. Não serão com todas as pessoas que encontraremos no caminho da vida que teremos aquela afinidade, o querer estar perto, o querer conversar, pois há muitos fatores que interferem sobre isso, sobretudo questões de existências anteriores. Não, às vezes não se explica nem na atual, é na existência anterior. Às vezes uma desavença, um atrito que se teve em outra existência. Aí nos reencontramos na atual e ficamos com aquela coisa assim, parece que eu não confio muito, não tenho tanta afinidade. Isso pode ser explicado pelos laços da reencarnação. Então, o Evangelho segundo o Espiritismo nos explica claramente que a gente ainda não consegue sentir essa afeição, esse amor por aqueles que nos fazem bem, da mesma forma por aqueles que nos fazem mal. Jesus tinha essa grande sabedoria, esse grande amor ágape. Jesus amava a todos sem distinção. Amava aqueles que o adoravam, aqueles que estavam sempre perto dele, mas Jesus também amava aqueles que o faziam mal. Jesus também amava, respeitava e perdoava aqueles que falavam mal dele, que o criticavam, que faziam coisas para prejudicá-lo. Mas Jesus está em um nível espiritual muito acima do nosso. Tanto é que ele é o governador da terra. Ele é o nosso modelo e o nosso guia. Mas Jesus, como ele está nesse nível espiritual muito acima, Jesus já está lá na perfeição, muito acima de nós. O Cristo, ele transcende esse amor para com todos, sem distinção. Mas nós, na nossa condição inferior, ainda é difícil. Ainda é difícil sentirmos essa afinidade por aqueles que nos fazem mal. Ainda é difícil confiarmos naqueles que já nos prejudicaram. Ainda é difícil amarmos sem distinção. Mas, nas palavras do Evangelho segundo o Espiritismo, nós temos um esclarecimento que é o ponto-chave para todos nós. Mesmo que para a gente, na nossa condição inferior, espiritualmente falando, ainda é difícil amar aqueles que nos prejudicam, que nos fizeram mal, amar aqueles que às vezes são problemas na nossa vida, mesmo que para a gente seja complicado isso ainda, nós podemos amá-los de uma forma diferente. Porque o amor, vamos pensar aqui, ele é como se fosse uma escada com diversos degraus. Jesus já está lá no último, amando a todos sem distinção. A gente ainda está no primeiro ali. Dependendo, estamos no segundo degrau. Ou seja, amamos aqueles que temos afinidade, mas o que nos prejudicam, que causam problemas na nossa vida, geralmente a gente não consegue desenvolver esse amor, essa simpatia. Então, por que eu estou falando da questão dos degraus? Se a gente não consegue amar da mesma forma aqueles que temos simpatia, vamos amar ali então no primeiro degrau. O que seria esse amor? Respeitando, não falando mal da pessoa, não desejando mal para ela, não tendo pensamentos ruins direcionados a ela,
Não ficar rememorando o que essa pessoa fez de ruim, que problema que ela causou na nossa vida. Buscar perdoar, buscar entregar nas mãos de Deus a situação. Não se revoltar contra a pessoa, não nutrir raiva contra ela, mas respeitá-la. E se pudermos, e todos podemos, façamos uma oração para esse irmão. Isso também é uma forma de amor. Talvez está lá no primeiro degrau, na escala do amor, mas já é algo. Já é algo. Então, meus irmãos, hoje a mensagem que André Luiz traz aqui é um ponto de esclarecimento muito grande para nós. Diante daquelas pessoas que a gente tem um problema, que nos causam problemas na vida, antes de enchermos a boca para falar como que essa pessoa prejudicou a nossa vida, como que essa pessoa causa problema para a gente, antes de enchermos a boca para falar sobre isso, pensemos se isso não são laços de outras existências. Se às vezes não somos nós que estamos devendo para esse irmão. E pensemos como Jesus agiria na situação em que eu estou vivendo. Como que Jesus trataria essa pessoa? Como que Jesus se portaria nessa situação? E inspirados pelo comportamento do mestre, tiremos pelo menos 1% do que ele faria. A gente não consegue fazer o que ele faz ainda, que Jesus está lá naquela escala espiritual avançada, façamos pelo menos 1%. Que seja uma oração, que seja um respeito, isso já é muito na nossa condição. Hoje, meus irmãos, eu encerro lendo novamente as palavras de André Luiz. Sempre que os outros nos apareçam na vida à maneira de problemas, somos para eles outros tantos problemas para resolver. Vamos aproveitar esta existência para resolver os problemas, para respeitar, para tranquilizar a situação e não acumular mais problemas para serem resolvidas numa existência posterior. Hoje, eu deixo aqui essas palavras do Evangelho para o nosso coração. Meus amados irmãos, fiquemos com Jesus. Fiquemos com o nosso coração em Deus e roguemos para os bons espíritos que cuidam de nós a ajuda para que possamos libertar o nosso coração desse rancor e enxergar essa pessoa de uma forma diferente. Meus amados irmãos, hoje eu deixo aqui essas palavras de carinho para todos nós, lembrando que essa é uma mensagem da nossa amada Casa Espírita Luiz Gonzaga, da cidade de Luminárias, para todos nós que estamos aqui presentes. Fiquemos em paz, fiquemos com Jesus, meus irmãos, e que assim seja.